Eu não poderia deixar de falar dessa luta, né? Borrachinha versus Adesanya ou Adesanya versus Borrachinha, depende em qual lado da torcida você está. Vimos muitas coisas quando acabou a luta nas redes sociais, a divisão do público brasileiro com relação a esta luta, né? Inclusive muitas coisas lamentáveis, né? Pois daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre isso. O importante do esporte, sem dúvida, é a emoção que ele nos traz e não qualquer outra coisa. E por isso estamos aqui neste canal. Esse canal se chama Esporte Total Momentos Emocionantes. Tenha certeza que aqui somente são postados os momentos emocionantes do esporte, qualquer modalidade. Obviamente eu coloco as de minha preferência, mas se você tiver alguma sugestão em algum momento que você presenciar, que queira que vira vídeo, basta deixar o comentário aqui na descrição, tá bom? Já vai se inscrevendo também no canal, também clicando em todas as notificações, acionando o sininho, dá uma força aí para nós crescermos por aqui e podermos trazer mais e mais momentos emocionantes para você. Aqui você vai saber por que, segundo a minha opinião, devemos ter sim, nós fãs do UFC, deveremos ter a revanche, né? Será que acontece? A tal da revanche entre o Borrachinha e o Adesanya. A Borrachinha quer revanche. Será que o Adesanya quer? Tudo isso saberemos nos próximos meses. Mas enfim, este vídeo vai ser composto então pelo seguinte: primeiramente alguns comentários com relação à luta, enquanto nós assistimos. Eu separei aqui os melhores momentos da luta do Adesanya versus Borrachinha, Borrachinha versus Adesanya, alguns comentários meus, e depois na parte final do vídeo, que é justamente o título aqui do vídeo, né? Por que nós merecemos uma revanche? Eu tenho certeza disso, merecemos sim que ela aconteça. Alô, Dana White! Faça acontecer, disse o Borrachinha, né? Certo, então. Bom, antes de começar aqui o vídeo, que você vai acompanhar aqui na lateral, quero trazer alguns comentários que você vai ver aí você que porventura caiu de paraquedas aqui, não assiste o UFC, não assistiu, vai assistir comigo agora e vai ver alguns detalhes interessantes nessa luta. O primeiro comentário que quero fazer com relação também do porquê a derrota aconteceu pro lado do Borrachinha. Vimos uma luta, muita gente criticou a luta, mas para mim não, a luta foi interessante, muito interessante. Claro que gostaríamos de ver mais técnica talvez do lado do Borrachinha, ter colocado mais ela no octógono, melhor dizendo. Queríamos ter visto uma luta mais longa, e nós brasileiros, claro, a maioria queria ter visto a vitória do brasileiro. Enfim, isso não aconteceu, mas de forma alguma deixou de haver emoção nesta luta. Foi muito bacana. Vamos a alguns pontos que eu separei 6 pontos, 6 destaques. Primeira questão de que o Borrachinha não usou seu ponto forte. Todas as lutas dele nós vimos uma forma de lutar, né? Que é aquela forma que ele mesmo denomina de agressiva, né? Em forma de metralhadora de golpes, onde ele chega para cima do adversário e lhe entrega uma quantidade grande de golpes. Foi assim que ele nocauteou os seus adversários. Até este momento ele estava invicto, né? E perdeu agora então esta invencibilidade. Porém, você fazer isso é muito arriscado, você partir para cima é muito arriscado. Tenho certeza que constava nessa estratégia que foi errônea nas condições que foi. Tenho certeza que a estratégia era se poupar, pois ele teria que enfrentar 5 rounds. Então, sem dúvida, ele veio com a estratégia de se poupar e acabou se poupando demais, e aí não entrou na distância do adversário, que tem uma envergadura maior, e aí com certeza isso aí prejudicou a sua luta, né? Não quis partir para cima com tudo, uma por medo de tomar um nocaute, que acabou acontecendo mesmo assim, e outra para não se cansar, né? Pois você bater também cansa. Só quem é da área marcial, eu pratico artes marciais, sei muito bem o que é. Bater cansa tanto quanto apanhar. Claro que bater é melhor que apanhar, com toda certeza. Segundo ponto que quero destacar aqui é a questão do Borrachinha. Ele não tentou a queda, né? Poderia ter tentado o jiu-jitsu, porém ele não mostrou. Teve aquela encarada, inclusive tem vídeo aqui embaixo, pesquise aí, olha só. Tem vídeo sobre essa encarada, onde ele jogou a faixa branca para o Adesanya e apertou aqui a faixa preta dele na cintura. Poderia ter tentado isso durante a luta, talvez não tentou nenhuma vez derrubar o adversário, mas também não vimos ele mostrar se realmente sabe. Ter uma faixa preta na cintura não é garantia de forma alguma, e o Adesanya não é faixa branca, é faixa roxa, se eu não me engano, né? Mas você ter uma faixa maior que seu oponente não é garantia nenhuma de resultado positivo. Não tentou, poderia ter tentado, né? Talvez tivesse um resultado diferente, mas duvido que ele fosse tentar algo inédito, porque se perde no chão fica mais feio ainda, né? Com certeza esnobou o adversário na pesagem
mostrando a faixa branca. Se fosse perder, e poderia sim acontecer no chão, ficaria então feio para o Borrachinha. Não tentou, e como eu disse, não vimos ele lutar assim ainda. A luta dele é sempre em pé, portanto não podemos dizer como é a qualidade dele no chão, apesar de que nos vídeos dos treinamentos vemos ele treinar muito essa questão. Terceiro ponto que eu vou destacar agora com relação ao Adesanya: ele usou muitas fintas, fintava e atacava, né? Finta, ataque. Isso realmente funciona muito bem, é muito eficiente. Ele acertou muitos golpes do Borrachinha por causa disso. Borrachinha acertou muito pouco, né? Poucos golpes. Um que acertassem, dois então contundentes. Se você nem acerta, ter contundência muito menos, né? E o quarto ponto do Adesanya também é a questão de que ele usou muitas saídas laterais. Isso também é muito eficiente. O nosso brasileiro paraense, o Michel Pereira, paraense voador, usa muito isso. Observe nas lutas dele, aquela saída, aquela fuga lateral, você vai ver aqui no vídeo na sequência. As fugas laterais são muito eficientes, Adesanya usou muito isso. Na minha opinião, foi os dois pontos mais fortes dele, muito bem empregados na luta: as fintas e as saídas laterais. Isso confunde muito o seu adversário. Então é isso, foi um conjunto de Cs. Se fosse assim, se fosse assado, seria diferente, né? Esse é um dos motivos de eu afirmar aqui que a revanche, sim, ela é importante, queremos sim, merecemos que ela aconteça. Vou citar dois Cs aqui, olha só. Borrachinha então acertou poucos golpes consistentes, ou contundentes, como eu disse antes. Se tivesse acertado mais, teríamos outra história. C, né? E também o Adesanya venceria por pontos se a luta continuasse. Se não tivesse acontecido o nocaute, vou falar um pouquinho sobre o que eu acho do nocaute daqui a pouco. O nocaute, que é um finalizador de lutas. Já antecipo para você, na minha opinião, o nocaute, ele é sorte, né? Principalmente sorte, porém na bagagem da sorte tem sempre a eficiência e a técnica, né? Ninguém vence uma luta somente com a sorte. Você não ganha uma partida de futebol somente com a sorte, né? Você não ganha uma partida de basquete somente com a sorte. Você não vence uma corrida de velocidade somente com a sorte, mas ela é muito importante. No caso aqui, o fato em si, nocaute no segundo round, para mim foi sorte, né? Repito, para não me critique por isso, repito, esta sorte sem dúvida com, né, esses dois itens na bagagem, que é a técnica e também a eficiência. Tudo isso é importante. Eu acho que a eficiência e a técnica valem muito mais na decisão por pontos do que na decisão por nocaute, né? Nocaute, então, o item sorte, na minha opinião, tem muito a ver, mas repito pela terceira vez, os três itens juntos, né? Nunca somente a sorte. Bom, vamos assistir então aqui uns trechos que eu separei aqui dessa luta sensacional. Por isso que eu disse lá no começo, vou repetir, eles nos entregaram aquilo que nós queríamos, porque o esporte, e é o objetivo deste canal, o esporte é o momento emocionante, é isso que importa. O esporte, não fossem as provocações. Para muitos exageraram, né? Borrachinha começando, depois a Adesanya entrou na onda, aí teve aquilo no final da luta que você vai ver aí também, eu vou comentar daqui a pouco. Tudo isso para muitos foi exagerado, mas graças a tudo isso vendeu muito pay-per-view, pagar para visualizar, pagar para ver, né? Vendeu muito pay-per-view graças a todo aquele bastidor que teve. Não fosse isso, não teríamos toda essa espera, essa que sem dúvida foi a luta mais esperada do ano, né? Como eu disse antes, poderia ter entregue mais para nós fãs, não entregou, mas mesmo assim valeu a pena. Sinto muito para quem criticou, quem só se deteve a criticar depois que acabou a luta. Eu vi muito mais qualidade em toda essa luta e também os bastidores, tudo que aconteceu, né? Me emocionou, portanto, aí você viu a entrada do Borrachinha no octógono, agora vem a vez do Adesanya, vem chegando também. Na minha opinião, essa luta entregou muito mais coisas boas do que coisas negativas. Claro que sempre haverá as críticas negativas, assim como tem as positivas, como o próprio Borrachinha disse, ambas são importantes para levantar um evento, né? O lutador ganha o dinheiro dele no fim da luta, que vem dos que criticam negativamente e também dos que criticam positivamente. Então todos eles são responsáveis pelo resultado financeiro também e pelo auge, pela subida do lutador no pós-luta, né? Aí a entrada do Adesanya. Até aqui houve uma coisa que eu nunca tinha visto, que eu me lembro na história do UFC,
Borrachinha tentando partir para cima aí antes do início da luta. É claro, óbvio que não iria partir pro braço aí, mas se o adversário resolve retrucar, poderíamos ter uma luta antes da luta, como quase aconteceu em várias oportunidades. E os detalhes de cada um: 31 anos para o Adesanya, 29 para o Borrachinha. Borrachinha que tem muito tempo ainda pela frente, está treinando pesado, tanto para essa revanche se acontecer, como também treinando pesado para continuar sua carreira. Tem muitos lutadores, assim como em outros esportes também, que quando são derrotados não conseguem voltar em alto nível, né? E o Borrachinha está mostrando que não vai ser assim com ele, né? Ele está treinando forte, treinando pesado, e disse: eu vou voltar mais pesado. Ele disse isso várias vezes. Aí você viu o Borrachinha apontando para a perna: ó, bate aqui. Na minha opinião, um dos erros dele, né? Depois que acontece é fácil dizer, né? Ele entrou mais ou menos como entrou o Yoel Romero, né? Na provocação, no caso do Romero deu certo, aqui não, né? Aí ele tentou alguns golpes também, né? Acertou algum golpe ali no Adesanya, mas o adversário foi muito mais eficiente e a sua estratégia foi muito mais interessante do que a do brasileiro. Aí estamos vendo então o primeiro round. Os dois lutadores se estudando bastante, Borrachinha pedindo muito para ele bater naquela perna esquerda. Outro detalhe que eu vi também: Borrachinha deveria ter trocado de base. Confesso que não sei se ele luta bem na base trocada, mas ele chamou o golpe para a perna esquerda, recebeu esse golpe que ele pediu, né, e caso consiga lutar na base direita, talvez teria sido muito interessante, porque daqui a pouco comento um pouco sobre isso também. Quando você sente as dores, quando a pancada entra muitas vezes no mesmo local, chega um momento que não vai mais, né? Que realmente não vai mais. Aí você vê o Israel usando bem a distância, a Borrachinha não conseguindo se encontrar na luta, não conseguindo. Era necessário, a Borrachinha precisava diminuir essa distância para com o seu oponente. Isso ele conseguiu fazer em pouquíssimas oportunidades. Porém, claro, você diminuir a distância é arriscado, assim como eu falei no começo, você partir para cima como uma metralhadora, como ele fez em várias, metralhando golpes, é sempre muito arriscado. Aí você viu, a Adesanya segurou a perna dele, poderia ter sido aí o nocaute, bastava acertar no lugar certo. Aí o Borrachinha mostrando que o golpe passou longe, etc. Achei muito interessante aqui, eu percebi um Borrachinha diferente, a fisionomia, o rosto dele estava completamente diferente nessa luta. Daqui a pouco comento um pouco sobre isso também, a questão que foi divulgado no pós-luta, né, que ficou aquela, não divulga, mas foi, daí acabaram divulgando, enfim, ficou aquela questão, mais um motivo que eu acredito ser importante para pedir esta revanche. O Borrachinha está muito diferente nesta luta do que estava nas outras que nós vimos ele se apresentar muito bem. Vimos um Borrachinha muito diferente, aí os dois chamando para a briga. A Adesanya não entrou na onda dele. Tivesse entrado também, seria um outro C, poderíamos ter tido uma luta diferente. Mais um golpe aí que entrou na parte, o lockdown, né? Um chute aí na parte de baixo da perna que acabou entrando, né? Ou seja, foram vários golpes contundentes. Não fosse o nocaute, se continuasse nesse ritmo, sem dúvida a vitória do Adesanya seria por pontos. Aí o Borrachinha partiu para cima, cada vez mais se soltando, né? Acabou não tendo, uma pena para nós brasileiros, né? Não teve tempo de realmente achar o momento exato na luta para poder entrar e tentar uma vitória. Mas a Adesanya foi muito superior, sem dúvida, não estamos aqui dizendo o contrário. A Adesanya mostrou uma superioridade muito grande, mas ele não é tudo isso não. Não é tudo isso não. Não é. Muitos comparam ele com o Anderson Silva, terá que mostrar muito ainda se quiser se igualar ao Anderson Silva. Ele tem um estilo bastante parecido, é um lutador muito técnico, muito eficiente. Aí você vê as saídas laterais, aqui ele saiu mais para escapar do golpe, né? Mas ele fez muito essa questão. Essas dois itens que eu citei antes, né? Várias fintas, você fintou, né? Para depois entrar, aí não conseguiu, mas fintou, bateu, né? Saídas laterais, aí acabam confundindo então o adversário. São duas coisas muito importantes, né? A finta, e dois, você ter a habilidade e sair bastante da área de luta, sem que isso cause um cansaço muito grande em você, porque quando o cansaço chega no lutador, sem dúvida, aí um replay, né, quando o cansaço chega, você perde muito a sua eficiência.
os melhores momentos do primeiro round, os golpes que entraram, esse golpe do joelho aí na parte lateral do joelho. Esse golpe aí entrou bem do Borrachinha, porém infelizmente levou um pouco a bermuda do Adesanya de arrasto, aí perdeu um pouco a eficiência. Esse segundo já foi um pouco mais contundente, né? Mas foi só o que Borrachinha conseguiu fazer. E agora o segundo round, onde fatidicamente acabou acontecendo o nocaute que você vai ver daqui a pouquinho. Aqui notamos ambos mais agressivos, né? Borrachinha, Adesanya ainda seguindo a sua estratégia inicial, que é manter a sua distância, né? Enquanto aplica os seus golpes excelentes de perna, né? Ele que usa bem a distância. Dá pra ver já a perna esquerda do Borrachinha marcada, falei antes, né? Ele poderia ter trocado de base, infelizmente não fez isso em nenhum momento. Poderia ter poupado um pouco essa perna, porque até porque se essa luta fosse até o quinto round, a partir do terceiro a metralhadora dele não iria mais funcionar, porque você não tem como correr para cima do adversário se você está com a perna machucada. E foi isso que vimos. A Adesanya machucou bastante essa perna esquerda do Borrachinha, né? Ele permitiu muito esses golpes. A Adesanya é muito mais rápido do que o Borrachinha se mostrou. O Borrachinha tem toda essa massa muscular que com certeza gasta energia, e também a massa muscular em excesso ela acaba deixando você mais lento. A arte marcial não combina muito, pelo menos nos pesos menores, né? No peso pesado é outra coisa, mas nos pesos menores, aí o Borrachinha dando mais uma provocada a lá Yoel Romero. Então a massa muscular em excesso ela tem esse problema, ela te dá força, obviamente, mas ela tira a sua agilidade, então você precisa treinar muito. E nota-se visivelmente o Adesanya bem mais ágil do que o Borrachinha. E a partir desse momento começaram a entrar aqueles golpes no rosto. Você que já lutou sabe levar um soco no nariz, meu amigo, a sua honra cai nos pés, né? E aí você não pode nunca colocar a raiva, por exemplo, acima de tudo e partir para cima de qualquer jeito. Talvez tenha sido isso que aconteceu. No momento que o Borrachinha partiu para tentar o tudo ou nada, acabou levando o golpe no lugar certo. Mais um pouco da eficiência do Adesanya na luta. Aí estamos chegando próximo ao momento do nocaute. Resolvi fazer esse vídeo aqui depois de assistir novamente a luta, né? Porque você comentar logo depois da luta é uma coisa, você assistir novamente, friamente, aí assistir novamente a luta, e agora vim fazer esse vídeo aí para você que é amante do UFC, ter um vídeo diferente, uma opinião diferente sobre esse assunto, né? Sobre essa luta em específico, luta que marcou com certeza nós fãs do UFC. Vai deixando o like aqui embaixo se você gosta do nosso conteúdo, esporte total, momentos emocionantes. Inscreva-se no canal, acione o sininho, assim você recebe os nossos vídeos assim que eles forem postados. Clique em todas as notificações também. Aí o Borrachinha chegando mais com golpes, levou mais um no nariz. Esses golpes frontais, esse jab frontal aí é algo que dói, dois destrói o lutador. Aí o Borrachinha já chegou com mais intensidade, mas você errar o seu golpe ou até acertar com pouca intensidade, acaba se expondo, né? Bater com a guarda baixa, acaba entrando entrou o golpe atrás da orelha. Ali é um local, aí a famosa sarrada do Adesanya. Confesso que eu não conhecia esse termo. O Adesanya aqui, aí o show dele, ele que foi dançarino também, antes de ingressar no mundo das lutas, ele que mistura ambos nas suas apresentações no UFC. Mais um pouquinho ainda, mostrando a cara da derrota, né? Infelizmente quando se perde é isso que resta, né? Borrachinha ali olhando para o telão, onde com certeza está passando a sua própria imagem. Aí você se vê lá todo ensanguentado, enfim. Então é isso, melhores momentos desta luta sensacional, que eu não poderia deixar de trazer aqui no nosso canal Esporte Total, momentos emocionantes. Alguns comentários que eu quero trazer então. A vitória, né? A vitória, no caso aqui a vitória do Adesanya. A vitória, normalmente, ela acontece para aquele lutador que tem mais eficiência. Acontece em qualquer esporte. No futebol, vencer por 1-0, venceu aquele que foi mais eficiente. Mas como eu já disse antes, a sorte, ela também é muito importante. Por que eu digo sorte? A sorte desse golpe ter entrado, claro que provavelmente seria somente questão de tempo, né? Se não entra aqui o golpe,
entraria depois, mas poderia ter entrado um golpe do Borrachinha, apesar de, como eu disse antes, visivelmente o Borrachinha estava em desvantagem pela sua agilidade. O Adesanya tem um olhar de luta sensacional, uma inteligência de luta. O adversário vai acertar, ele esquiva do golpe e já joga o dele. Foi o que aconteceu aqui. E aí acertou nesse local aqui atrás da orelha, que é nocauteador. O cérebro humano, quando recebe uma pancada, isso acontece nas lutas, você percebe, o cérebro se desliga, por isso que o nocaute acontece. Isso é uma proteção natural do ser humano. Quando você recebe um golpe nesses locais específicos, o cérebro desliga e o lutador cai. Isso é um efeito natural do ser humano para que justamente você tenha uma chance de fazer com que aquilo que está lhe agredindo pare, né? Numa situação, seja real, na rua, por exemplo, você cai para que você tenha uma chance de que quem está te agredindo pare, né? Aqui tem um juiz para interromper, enfim, não precisaria talvez desse... Os lutadores ficariam até felizes se não tivesse essa questão, aqueles que perdem. Mas é algo natural do ser humano, o cérebro desliga para nos dar uma chance de sobreviver. A Adesanya então acertou o local certo. Então a sorte encerrou o combate no segundo round. Eu vou repetir aqui, ser bem enfático nisso. A sorte que eu me refiro é do combate ter acabado no segundo round. Não estou dizendo que a vitória do Adesanya foi sorte. Não, claro que não, né? Não acabasse no segundo, seria no terceiro, seria no quarto, talvez até no quinto, talvez até por pontos. Primeiro round vencido longe pelo Adesanya, segundo round caminhava para isso também, daqui a pouco vence 3-0, já não teria nem chance Borrachinha conseguir nada, a não ser com um nocaute. Então a sorte encerrou neste momento, no segundo round, não fosse ela, poderíamos ter um resultado diferente, né? Sem dúvida a sorte, na maioria esmagadora das vezes, ela precisa vir então, como eu disse antes, com a sua mochila carregada com eficiência e também estratégia correta, e foi o que aconteceu. Borrachinha visivelmente veio com a estratégia errada, mas foi a estratégia que ele, junto com seu treinador, imaginou ser a mais interessante, se poupar, porque 5 rounds, meu amigo, de 5 minutos é bastante tempo, como eu disse, ele tem uma massa muscular muito grande, então para aguentar até o final realmente seria algo complicado. Ele buscou um pouco provocar o adversário, na esperança que ele entrasse na onda, não entrou. O que entraram, na verdade, foram os golpes, né? E, visivelmente, ele quis se precaver, poupar energia. Borrachinha permitiu muitos ataques na sua perna, como eu citei antes, né? E quando a dor ou o cansaço chegam, quando você recebe muitos golpes num único local, fica realmente bastante complicado. E eu vi que isso aí aconteceu, você começa a perder muito a eficiência. No segundo round, talvez isso ainda não teria sido muito visível, mas a partir do terceiro você pode ter certeza. A Adesanya, inteligente, iria continuar os golpes naquela perna. Como nós vimos, eu comentei antes, o Borrachinha não trocou de base, deixava aquela perna bastante exposta, e a velocidade do Borrachinha esconder a perna é bem inferior à do Adesanya acertar aquela perna. Então, com certeza, muitos golpes ainda iriam acontecer nesse sentido, né? Provavelmente o Borrachinha não conseguiria manter o seu ritmo até o final devido a essa perna machucada, e, como eu também já disse antes, ele não conseguiria soltar a sua metralhadora de golpes com uma perna variada, né? Impossível, aí o seu ponto mais forte, o ponto forte do Borrachinha é justamente esse, e ele acabou deixando o adversário acabar com o seu ponto forte, e aí foi tentar ele um nocaute, e aí fica difícil, né? A questão da velocidade diferente de ambos, né? Aquela fração de segundo que o Adesanya é mais rápido, realmente fez a diferença junto com os outros detalhes que eu trouxe aqui. Comentar também a questão da provocação do Adesanya. Isso aí dividiu muito a opinião. Quem pratica a provocação que eu digo é aquela sarrada, o adversário nocauteado no chão, e o Adesanya foi lá, deu aquela sarrada, né? Aquela sarrada, né? Como eu disse antes, eu não conhecia esse termo, apenas o ato em si. Mas eu não culpo o Adesanya não, porque é um momento pós-luta, são frações de segundo em que você toma atitudes que já tem gente falando que ele pode perder o seu... Poderia perder o cinturão por causa disso. Não vai acontecer, claro que não. Então essa questão divide muitas opiniões, porque é uma fração de segundo. Você que ele foi muito provocado pelo Borrachinha. O Borrachinha para muitos exagerou, como eu já disse antes, nas provocações na pré-luta. Então, sem dúvida, isso pesa. Aí você vence aquele adversário que fez tanta coisa nas redes sociais com você.
aí talvez de forma impensada, se está arrependido ou não, não sei, não acompanho o Adesanya nas redes sociais, acompanho bastante o Borrachinha, não sei se ele está arrependido, mas enfim, quem pratica artes marciais sabe que o respeito é algo, aí é o lado A, digamos, né, da divisão das opiniões, que o respeito é algo muito importante, seria sim uma forma de desrespeito, porque a provocação fora é uma coisa, agora na luta é diferente, você fazer isto com um adversário nocauteado pode sim ser, sim uma falta de respeito com o seu adversário, né? Esse é o ponto A. Agora tem o ponto B também, que eu já citei antes, questão são frações de segundo, você faz algo impensado, talvez você que está assistindo o vídeo acha que não tenha nada de mal, virou piada para os brasileiros, né? Isso eu achei bastante lamentável, eu vi muita gente questionando o Borrachinha, como eu disse antes, isso eu quero frisar até o final, nos entregaram uma luta fantástica, gostei muito, não fossem todas as provocações, não teríamos essa luta fantástica, seria só mais uma luta, e não é o resultado que importa, quem ganhou, quem perdeu cai no esquecimento, fica só lá na história do esporte, fica só no retrospecto do lutador em si, ele tem uma derrota, outro tem uma vitória, passou, virão outras, né? O resultado não é importante, e sim o que essa disputa marcou no nosso coração, né? Também a questão, foi muito dito, agora já estou entrando no mérito do porquê, eu acho que é importante termos sim uma revanche. Borrachinha disse que não queria que fosse divulgado, mas o empresário dele divulgou, ficou aquela, se tu não quer que divulgue porque divulgou, enfim, mas foi dito, né, que teve cãibra na perna do Borrachinha, teve médico do UFC no quarto, teve o problema da questão do fuso horário, o Borrachinha disse que não conseguiu dormir, e é visível o rosto dele, bastante diferente, diria eu, até bastante cansado, um rosto bastante diferente, então é bastante visível essa questão. Então o Borrachinha não estava no seu melhor. Talvez ele volte depois, se perca novamente, aí é outra história. Mas não estou aqui dizendo que o resultado aconteceu. É a mesma coisa, o time A perde para o time B por 1-0. Aí você vai lá, vamos repetir a partida. Não foi justo. Aí o time inverte lá, o outro vence. Não. Nunca será apagado o que aconteceu nessa luta. Vitória do Adesanya, legítima, venceu, parabéns a ele. Mas por todos esses detalhes, por tudo que a luta gerou, pela questão de um Borrachinha visivelmente diferente, eu acho que sim, não para apagar o resultado, mas sim, nós torcedores merecemos, eu quero sim ver então uma revanche. Não é nada na questão de querer mudar o resultado. E se essa outra luta acontecer, se essa revanche vir a acontecer, sem dúvida será uma luta igualmente grandiosa, a audiência será similar, pode ter certeza, vai vender muito pay-per-view, né? E se vende pay-per-view é porque o povo quer assistir. E se a gente quer assistir, é emocionante, então por isso que vale a pena a gente assistir. Esporte é emoção acima de tudo, sem dúvida, neste momento, no UFC, para muita gente, a luta Adesanya versus Borrachinha, ou Borrachinha versus Adesanya, foi a luta mais esperada do ano, e é talvez a luta mais esperada, se ela vir realmente acontecer, esperamos que sim. Então, por tudo isso que você ouviu aqui neste vídeo, por todos estes detalhes, desde antes da luta acontecer, todo aquele bastidor, que foi, inclusive, algo, já vimos outras provocações também, mas aqui foi diferente, foi pesado as provocações, e tudo isso, como eu já disse, ajudou a levantar essa luta, né? Ou seja, nos colocou na audiência, nos trouxe emoção. A luta em si, por tudo que aconteceu, independente de se o resultado foi ou não do seu agrado. E então é passado, é presente que é a luta, e é futuro, né? Para ver se realmente esta luta vai acontecer. Como eu disse, o Borrachinha está treinando, muitos lutadores são derrotados e voltam mais fracos, né? Ou acabam encerrando até a carreira. Ele não, ele está treinando e ele quer voltar. Então, já que ele quer voltar, eu torço para que isso aconteça. E você, deixa aqui nos comentários. Se a luta acontecer, assim como eu deixei lá no meu outro palpite, procure aqui embaixo, aqui. Eu já vou deixar um palpite anunciado aqui, 50-50. Eu não vejo vantagem para nenhum lado. Eu vejo vantagem técnica do Adesanya, claro, por tudo que nós vimos aqui nessa luta. Mas uma nova luta pode ser, sim, muito diferente. Até porque, como eu disse, tem a questão sorte que torna o esporte muito imprevisível
e por isso que realmente é legal. Espero que essa luta realmente aconteça. E você gostaria de ver novamente Adesanya versus Borrachinha, Borrachinha versus Adesanya? Comente, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal, clique em todas as notificações, acione o sininho. Um abraço do Ariel Sebo, obrigado. Este foi mais um vídeo aqui no canal, ficou longo, mas tinha muito conteúdo. Domingo aqui fazendo uma corrida, atividade ao ar livre. Quero dizer para vocês aí que tô focado em voltar rápido. Sem lamentação, sem história triste, sem desculpa. Quero lutar esse ano, dezembro ou janeiro. Vamos ver quem é que vão colocar. Só vim aqui para falar para vocês da Oi, dizer muito obrigado. Estamos em 1,1 milhão de pessoas aqui. Muito feliz com as pessoas que chegaram. É lógico que chegou um monte de imbecil também, mas não importa, tô falando pros fãs de verdade. Queria dizer pros haters aí que, na verdade não tem nada para dizer para eles, mas só dizer que quanto mais falam, né, positivo ou negativamente, é audiência, é isso que importa. Obrigado pela audiência de vocês também. Só para salientar que a audiência não existe boa ou ruim, a audiência é audiência. E para as pessoas que estão aqui na pureza de alma mesmo, muito amor por vocês, passou um carro, muito amor, obrigado por tudo. Vou voltar em breve. E vou voltar aquele mesmo lutador, sem lesão, 100%, indo para cima, cercando o adversário, buscando a luta, agressivo como sempre, tá bom, gente? Não mudei meu estilo, apenas tive que fazer uma coisa diferente por conta da situação. Então vamos lá, tem um monte de gente que vem aqui no Instagram, pega e faz vídeo no YouTube falando sobre meus stories aqui. Então até dar uma informação melhor para eles, que estou fazendo um vídeo muito mal feito, falando informação pela metade. Então já fica aqui também uma fonte de informação. O meu estilo não vai mudar, é o mesmo, agressivo. Eu apenas não fiz nessa luta mais recente por conta da situação de lesão e tudo mais, mas continuarei sendo agressivo. E para finalizar aqui minha corrida, falar para vocês o seguinte: todas as vezes que eu tenho uma queda ou um tropeço, eu volto mais forte. Foi assim no TUF, foi assim no Jiu-Jitsu e está sendo assim agora, tá bom? Mais forte que nunca.